Daí vamos trazer um clareamento sobre esses 4 pontos, né? Limbos, casas do pai e mãe, retorno para o lar do seu cabeamento energético e prosseguindo com Nova Terra e Nova Gaia. Então, o limbo é um ambiente de desenvolvimento monitorado. Então, quem está lá de primeira a quinta dimensão está monitorado o tempo todo. Por quê? Porque não acredita em si, não crê em si. Então, são seres que vão estar sempre amorosamente monitorados para que a sua entrega seja a melhor possível. E não estamos falando de controle aqui, comando. Controle já houve muito nesse macrocosmos, de ter uma decisão de um reino, de uma família, de uma raça. Então agora estamos falando de comando. O comando é o bem-estar comum. Privilegia a todos. Privilegia você, mas privilegia a todos, sem detrimento. Isso significa sempre desenvolvimento dos seres e desenvolvimento coletivo. Desenvolvimento dos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Então, esse ambiente monitorado é para desenvolvimento dos reinos mineral, vegetal, animal e hominal, para que a chamada música das esferas, que sai do limbo, a música das esferas, aquilo que vai mover a criação, sai do limbo. Olha que beleza. Sai da terceira, sai da quinta, até da segunda dimensão em primeira. Então, elas produzem a música das esferas, que é a matéria-prima para a criação da 7, da 8, da 9. Então, todos têm o seu lugar e todos têm o seu compromisso. E devem ser o quê? Devem ser sempre alavancados adequadamente. Todos têm seus compromissos. Os mundos do limbo, os mundos de criação, né? As dimensões do limbo, dimensões de criação, dimensões do coletivo, todas têm seu compromisso. E nenhuma delas é menor ou maior que a outra. E o governo macrocosmo está aqui para garantir isso. Casas do pai e mãe, locais de recepção final de suas escolhas. Então, a cada oitava desce um novo pacote de dados. E você escolhe se quer trabalhar com ele ou não, para mudar as escolhas. Nossa, Cristiano, mas a Eliana acabou de falar que me parece que é imutável. Entender, compreender, aceitar, praticar. O que é imutável? Existe um norte. O norte é imutável. Avança para que cubra cada vez mais pessoas e essas pessoas, esses seres, tenham um bem comum. Mas aqui estamos falando de indivíduos. E todo indivíduo, você, indivíduo / ser, tem escolha. Recebe novos dados, processa, devolve. Para você confirmar e praticar adequadamente. Eu vou fazer essa escolha aqui, eu vou ser exemplo, eu vou continuar a confirmar que eu sou do povo do L. Exemplo. Todo mundo pode mudar? Sim, mas desde que seja consciente. E você pratique isso. Não adianta mudar da boca para fora. Então, a casas do pai e mãe, a recepção final, até o último segundo antes de sair daqui, as escolhas estão acontecendo. E uma pequena mudança para você pode representar tudo. Por exemplo, você deixar de cair no limbo e ir para o reino vegetal, por exemplo. É muito melhor. Então, compreender isso, sem medo, culpa, repulsa, recusa. Compreender isso. Casas do pai e mãe, local de recepção final das minhas escolhas. Então, se eu escolho não querer saber nada, você vai para uma certa casa. E não reclame. Agora, retorno para o lar do seu cabeamento energético. Novos começos, novas escolhas, novo agora. O que significa isso? Não existe mais corpos criogênicos em nenhum lugar. O que acontecia antes? O ser vinha para cá, repousava o seu vaso na dimensão, naquela esfera, naquele planeta, vinha para cá, tinha uma experiência, esse ser aqui desaparecia,
e permanecia aquele ser que ficou lá. Só isso. Hoje não tem isso. Hoje você tem o quê? Cabeamento energético. Então você retorna para o lar do seu cabeamento energético. Vai ter um novo começo. O que significa para esse grupo? Você é um imigrante. Imigrante. O que é um imigrante? Ele tem um novo agora. Ele tem um novo começo. Abandonou o que aparentemente conhecia para um novo. Só que esse imigrante vai com um pacote de informações. Ele recebeu dados, ele processou e está devolvendo um novo conjunto de informações. Então ele volta numa condição para aquele mundo que aparentemente ele não conhece, completamente diferente. Ele não é mais o ser que ele deveria de ser lá, o corpo criogênico, mas é um ser e que vai ocupar um lugar adequado naquele lugar, planeta, esfera, não importa. Ele vai conseguir ocupar um bom lugar. Ele tem um novo começo. Compreendam o que está sendo dito. Então não tem corpo criogênico, então você não vai desaparecer. Você vai como imigrante para um novo agora, um novo começo. Isso é maravilhoso. Assim como muitos aqui vêm de uma descendência de italianos, portugueses e etc., que abandonaram o que conheciam e tiveram um novo começo. E com contínuas atividades nesse novo começo, criaram um novo agora. Se você é um que vai retornar por lá, parabéns. Do seu cabeamento energético, onde está a sua recepção final de informação que você reconhece. Que pode ser na esfera cosmos, que pode ser numa esfera acima, altíssimo, divino. Então, que você reconhece. Vai voltar para um lugar, ter um novo começo, aonde você reconhece aquilo lhe é familiar. Tipo, me é familiar Portugal. Então, eu retorno para a esfera Portugal. Só que eu não retorno como Manuel. Eu vou como outro ser. Um novo começo, um novo agora. Quem fica em Nova Terra, Nova Gaia? Todo mundo? Não. É um reino suspenso da esfera guia do macrocosmo. Compreender. Quando eu falo reino suspenso, eu estou tratando de quê? Eu estou tratando do orbe. Eu estou tratando de uma estrutura que propicia o governo macrocosmos. Então, o reino suspenso, Nova Terra, Nova Gaia, é uma estrutura que propicia o governo. É como eu estou aqui, eu estou no Brasil, mas existe Brasília. Brasília é o reino suspenso que propicia a administração geral do Brasil. Na administração geral do Brasil tem a governadoria, tem os prefeitos, tem o sistema tributário, o sistema de justiça, tem tudo. Mas o reino suspenso, a qual todo mundo dá o seu ok, é Brasília. Então, Nova Terra e Nova Gaia é esse reino suspenso, a qual todo mundo retorna com dados, que lá são transformados em informações e voltam para serem administrados adequadamente. Então, eu tenho o orbe Nova Terra, eu tenho o orbe Nova Gaia. E em volta dele, o reino Nova Terra, Nova Gaia. Um conjunto de seres que faz essa guiança de todo o macrocosmos. Guiança mesmo. Com os códigos da vida, não são seres que vão mandar. A partir do código da vida, protocolos são enviados para todas as esferas, raças, incluindo reinos, que prestam conta para esse reino suspenso, Nova Terra, Nova Gaia. O orbe Nova Gaia, a intraterra, ela recebe mais ou menos 300 mil habitantes, sem contar os que detêm tempo definido. Tem a galera que tem direito de escolha de permanecer em Nova Gaia por um tempo. Escolhas, fez novas escolhas. Orbe Nova Terra, crosta terrestre, recebe por volta de 700 mil, sem contar os que detêm um tempo definido. Eu botei definitivo, mas perdão, é definido. E por quê? Porque fez essa escolha amorosa de processar mais dados aqui para devolver, vai voltar para casa em algum momento, mas fez essa escolha de passar mais um tempo aqui. Então, na situação 2023, nós temos os estados do Brasil.
Eles existem. Tem um reino suspenso chamado Brasília, onde todos os comandos estão lá. As hostes, conclaves, está tudo lá. Da onde parte as prerrogativas. E em volta de Brasília, nesse conjunto todo, tem os habitantes de Nova Terra, de Nova Gaia, nas suas dimensões, que estão em comunicação entre si, porque há comunicação, isso há, que estão em comunicação entre si e estão processando e devolvendo informações para todo o multimacrocosmos. Enquanto que aquele reino, um grupo de seres, está lá, que se auto-escolheu a partir dos códigos da vida e que se auto-mereceu devido a um conjunto de outorgas, auto-outorgas, lembram? As outorgas, auto-outorgas continuam valendo. Então, dentro dessa superestrutura toda de outorga, auto-outorga, merecimento, conjunto de atividades, tudo isso, aonde trabalhe com quem, em conjunto com os códigos da vida, estão lá fazendo o comando amoroso de todo o multimacrocosmos. Perante um ser, nunca. Perante dois seres, nunca. Perante os códigos da vida. Então não tem um ser mandando. Não existe a figura de um ser mandatário. Existem os códigos da vida, a qual todos obedecem. Então, nesse reino suspenso, exemplo, Brasília, Nova Terra, Nova Gaia, todos os seres ali, os mandatários ali, estão obedecendo em conselho amoroso, coletivo, os códigos da vida.